O artigo se propõe a mostrar um novo framework de aprendizado federado, então acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre a ideia, o método que ele usou para a obtenção dos resultados apresentados e uma breve discussão sobre o tema, tá? Então esse daqui basicamente é o título, tá, do artigo, ele é da Nature Digital Medicine, foi publicado aí em outubro, e basicamente é o tema que eu apresentei ali, tá? Então, basicamente, ele consiste de fazer uma abstração nos dados e usar essa abstração de conhecimento extraído dos dados num processo de aprendizado federado. Todos os artigos, praticamente, de aprendizado federado, como de machine learning, eles começam a introduzir, e foi o caso desse artigo, a ideia de que os dados na saúde eles são bastante sensíveis, né, por tratar ali de pacientes e tudo mais. Nisso, né, a gente tem uma certa dificuldade de compartilhar esses dados, bem como de centralizar esses dados para o desenvolvimento de algoritmos, atrelados também a regulamentações que limitam, de certa forma, o compartilhamento dos dados, né, como no caso do Brasil aqui é a LGPD. Os dados de saúde, geralmente, eles têm uma característica de ficarem fragmentados. Então, eles ficam distribuídos ali dentro das custódias das próprias instituições que os possuem, né? Como, por exemplo, os dados do hospital, ele permanece ali dentro. Isso prejudica, de certa forma, a gente centralizar esses dados e criar um modelo com uma capacidade de generalização razoável. O aprendizado federado, ele entra justamente com esse propósito, de deixar os dados, então, custodiados pelas instituições que os possuem e, a partir disso, utilizar ferramentas, né, de aprendizagem de máquina ali dentro desses dados e mandar ali para um servidor central a construção de um novo algoritmo. Então, ele basicamente se baseia em desenvolver e treinar, né, algoritmos de aprendizado de máquina, deixando ali os dados dentro da custódia das instituições, tá? E desse desafio central, então, de ao construir esse tipo de aprendizado, ter ali uma característica que os dados eles são muito heterogêneos. Então, tem distribuições estatísticas muito distintas entre diferentes hospitais, por exemplo. Trago também essa foto, essa imagem, que vem ali do artigo que ilustra um pouco isso, né? Então, aqui a gente consegue ver dados de 3 hospitais, tá? No aprendizado federado é comum chamar eles de client, e aqui a gente pode ver, né, cenários como, diferentes instituições possuem diferentes dados coletados. Então, espaços de variáveis distintas. Não só isso também, além de hospitais terem espaços de variáveis distintas, a gente também quer a distribuição, né, as unidades de medida, ordens de grandeza tomadas para o preenchimento dessas variáveis também podem variar, o que causa aí, né, uma série de dor de cabeça para quem está desenvolvendo algoritmos, por ser muito difícil padronizar todos esses dados que estão ali custodiados, cada um em um lugar. Então, o artigo ele começa propondo, inclusive, uma solução para esse tipo de problema, de terem dados muito distintos em cada lugar, tá? No aprendizado federado convencional, inclusive, é comum padronizar a coleta e o preparo desses dados, o que também aumenta aí o custo no desenvolvimento desses algoritmos, né? Aqui, né, ilustrando através dessa figura também, a gente consegue ver diferentes métodos e padrões de coleta, mas eu achei interessante também que o artigo destaca isso como um desafio principal ali em países de baixa e média renda. Achei esse dado bem relevante, por isso que eu trago aqui. E quando também a gente padroniza a coleta de dados que já foram coletados por essas instituições, a gente acaba não utilizando, por exemplo, uma variável que o hospital coletou. Isso pode ocasionar, né, principalmente, aí, perda de insights. Tudo isso para a gente introduzir um pouco o artigo e também agora para a ideia que ele se propõe. A proposta do artigo é basicamente possibilitar uma implementação de um novo framework que lida aí com esses mecanismos de abstração e filtragem de conhecimento, que basicamente aqui ao longo do artigo a gente vê ele chamando isso como um vetor de conhecimento, né? Knowledge Abstraction Vector. O que seria esse mecanismo de abstração? Como diferentes hospitais possuem diferentes espaços de variáveis e também, possivelmente, diferenças nas unidades de coleta, o que a gente pode fazer? A gente usa uma estratégia, né, uma técnica de embedding, então a gente passa, basicamente, né, faz uma transformação linear nesses dados. Então, eu saio de uma dimensão de dados que aquele hospital tem
para uma dimensão de dados, né, uma projeção sobre esses dados no mesmo espaço ali comum. Então, os hospitais podem usar todas as variáveis que ele tem, sem perder significativamente a variância desses dados, projetando esses dados no mesmo espaço. Ou seja, a entrada de cada algoritmo, em cada localidade, vai estar projetada em um mesmo espaço vetorial. Isso permite o quê? Que a gente trabalhe com dados extremamente heterogêneos e utilize o máximo de dados que cada cliente, cada hospital possua ao fazer o aprendizado federado. A característica aqui de implementação da ideia é utilizar essa projeção espacial em diferentes arquiteturas de rede neural. E essa solução ser bastante simples de ser usada, trazendo então os benefícios de redução do pré-processamento manual, bem como o custo ali de organização dos dados, e também utilizar a própria característica do aprendizado federado, que é preservar ali informações críticas por parte das instituições. Aqui, então, eu trago um esboço de como essa estratégia funcionaria também por uma imagem tirada ali do artigo. Então, a gente pode ver que é uma clássica arquitetura de aprendizado federado, que, inclusive, a gente tem aqui no servidor. E o servidor, agora, além de prover os seus gradientes do modelo global a ser ajustado, ele também prevê esse vetor de conhecimento para cada um dos hospitais. Então, basicamente, esse vetor de conhecimento é uma estratégia embedding que faz uma transformação linear. Aqui, olhando para os exemplos, a gente pode ver aqui nesse input que cada hospital possui, então, características de features distintas. Então, tem um espaço de variáveis muito distintas. E ao passar por essa estratégia de embedding, fazer essa transformação linear nesse vetor de conhecimento que o próprio servidor fornece, eles conseguem ter entradas na rede, no algoritmo a ser treinado pelo aprendizado federado, numa mesma dimensão de dados, tá? Numa mesma projeção. Isso fica bem claro quando a gente olha, a gente pega os dados como eles estão em cada um desses hospitais aqui, que são utilizados em exemplos ali no artigo, e a projeção deles sem esse vetor de conhecimento fica dessa forma. E quando a gente utiliza vetor de conhecimento, os dados ficam projetados novamente nessa dimensão de uma forma um pouco mais segregada e distinta, Então, é como se a gente utilizasse esse vetor para uma nova projeção, mantendo a variabilidade de todas as variáveis que interessam ali para um hospital no desenvolvimento de algoritmo. Aqui, entrando agora, de que a gente estabeleceu um panorama geral sobre a ideia do artigo, a metodologia dele, basicamente, é como ele propõe esse novo framework para realizar essa estratégia de projeção, de vetor de conhecimento do aprendizado federado. Mas ele mostra os resultados que vêm dessa metodologia, que basicamente consiste em pegar 3 bancos de dados, que tem essa natureza, um tabular e outros de séries temporais, com essas tarefas aqui, com diferentes números de hospitais, de clientes ali, em cada um desses 3 datasets. E ele pega, então, esses 3 datasets, na configuração variável, e cria 4 cenários para avaliar. Primeiro, utilizando todas as variáveis comuns que cada banco de dados tem. Depois, ele pega ali variáveis distintas de cada um dos hospitais. Depois, ele pega, além de embaralhar as variáveis, ele também embaralha, ele não mostra só as variáveis que ele embaralhou, mas também os dados, o preenchimento dessas variáveis. E depois ele pega também um outro cenário, o 4º cenário que ele avalia, é pegar basicamente mesmas variáveis com diferentes unidades de medida para ver a performance do algoritmo. E a ideia, como a proposição aqui é criar um novo framework, uma nova estratégia de aprendizado federado, ele compara com esses 5 modelos aqui, que é basicamente o modelo treinado dentro do próprio hospital, um Federated Learning aqui, utilizando uma estratégia muito clássica do algoritmo, e esses outros 3 modelos de aprendizado federado, que basicamente partem da estratégia tradicional, mas com um enfoque ali mais personalizado, tanto em pegar hiperparâmetros individuais, quanto também utilizar modelos globais com enfoque, com pesos distintos para cada cliente, como também utilizar modelos de aprendizado federado baseado em grafos. De resultado desse artigo, então, o que ele traz? Então, a gente consegue ver aqui pelos gráficos aqueles 5
modelos que ele compara com o algoritmo proposto aqui por eles. No banco de dados aqui, tratado para fazer diagnóstico de COVID, que em português se lê Curial, né, o framework proposto ele teve basicamente um desempenho bem consistente, e esses dois cenários aqui, que são os mais aleatórios, né, que tem mais aleatoriedade ali nas variáveis, ele se saiu melhor do que os outros algoritmos, como por isso que eu trouxe essa imagem, tá? E ele supera, então, em todos os cenários, os modelos que são construídos ali localmente, dentro do próprio hospital, que está aqui na cor azul, tá? Inclusive melhorando aqui 2,2% de AUC no hospital que possui menor quantidade de dados, menor número de pacientes. O outro algoritmo, né, o segundo melhor aqui na visão geral, é justamente o algoritmo federado baseado em grafos, que dá pesos maiores ali para cada variável, né? Então, ele ficou aqui em segundo melhor nesses dois cenários. Os outros baselines, são modelos ainda mais clássicos, eles tiveram, nesses cenários muito heterogêneos de dados, uma performance um pouco mais reduzida, tá? Principalmente aqui o Fed-Average, que é um algoritmo que, inclusive, a gente usou bastante aqui no laboratório. Nos outros, eles tiveram uma performance estável, mas ainda inferior aos modelos construídos localmente. Aqui também, né, como a proposta é aquela estratégia de embedding, ele mostra também para esse conjunto de dados a interferência do tamanho do vetor de conhecimento em relação à performance de AUC, né? Então, não é só pegar um vetor de conhecimento muito grande que a gente vai aumentar aqui a performance. Então, é como se ele propôsse, ao mostrar esse resultado, uma ótica de tunagem de hiperparâmetro para ver o tamanho do vetor de conhecimento, tá? Aqui. Nos outros datasets, né, principalmente ele que tem características de séries temporais, tá? Esse daqui, se não me engano, no sentido de prever choques, né, clínicos, e esse outro aqui que prevê tanto para características fenótipas quanto também para mortalidade em pacientes hospitalizados. O framework proposto aqui no artigo superou o desempenho em todos os cenários desse dataset, tá? E todos os modelos de aprendizagem federado, no formato em que todos os locais têm as mesmas variáveis, todos os modelos de aprendizado federado superaram o local, tá? Aqui, esse dataset em específico, né, ele superou, o modelo proposto superou todos os outros modelos de aprendizado federado, exceto o modelo construído localmente com esses dados, tá? Que prevê tanto, como eu falei, mortalidade, características fenótipas para esse dataset, numa perspectiva temporal, tá? Mas, entretanto, o framework proposto, ele teve menor degradação de desempenho, ou seja, ao predizer a AUC, elas ficaram um pouco mais compactas, e é isso que eu trouxe aqui nesse gráfico para a gente dar uma analisada também, tá? Então, aqui a gente vê tanto no modelo padrão, né, no cenário padrão de dados, em que os algoritmos possuem o mesmo espaço de variável para fazer as predições, quanto nesses dois últimos cenários, onde eles não tinham, né, as mesmas características, e aqui quando a gente embaralha todas elas. Porque ele fala que o modelo proposto, como a gente pode ver, ele é um pouco mais compacto, tem uma distribuição um pouco mais concentrada aqui nas performances, mas no cenário padrão, por exemplo, e aqui no cenário em que os dados ficam embaralhados, ele não supera ali o modelo construído localmente, tá? Então, aqui de discussão, né, esse novo framework proposto, ele supera os métodos mais clássicos, principalmente em cenários heterogêneos de dados, né, uma vez que, inclusive, a introdução do embeddings, aqui, de fazer essa transformação linear nos dados, ela vem justamente, né, sanar esse ponto de cenários heterogêneos, então, justamente por isso que o modelo proposto ele tem uma capacidade maior de predição desses cenários. E também aqui como conclusão, né, já que a gente viu a viabilidade desse framework nesses cenários de dados, ele minimiza aqui um custo bem relevante, tá? Tanto computacional quanto na organização dos dados, que minimiza, então, a necessidade ali de alinhamento, tá, organizacional, tanto de coleta quanto de processamento desses dados, fornecendo também uma alta escalabilidade e eficiência computacional, dado que os dados não precisam ser preparados de maneiras distintas em cada um dos hospitais. O framework também, uma coisa bem interessante,
que ele traz é que ele demonstrou forte desempenho em diferentes volumes. Então, desde quando a gente tinha 4 hospitais ali, né, para fazer o treinamento do aprendizado federado, até 50 hospitais. Então, isso dá uma escalabilidade bem interessante aqui para o framework proposto. Então, de impacto também, né, achei bem interessante trazer, né, mais uma vez, como induzir, que ele reduz o esforço de organização sobre os dados e também promove ali maior adesão ao aprendizado federado desses hospitais, porque eu não vou precisar também destinar recursos, por exemplo, para alguém preparar esses dados, e nem vou também perder informações e insights deixando uma variável de fora desse treinamento federado. E também um impacto interessante que os autores fizeram questão de comentar é que, como eles avaliaram esses 3 datasets, também o framework proposto ele suporta ali, múltiplas tarefas clínicas, né, tanto para predições sobre mortalidade, diagnóstico e etc. E também aqui, como futuro, né, o artigo se propõe a integrar dados de texto livre, aumentando a robustez e, mais uma vez, abrindo o leque de aplicabilidade aqui do framework proposto, tá? Que eu acho que é uma crescente em diversos artigos da área. No geral, era isso, tá? Muito obrigado.